Ainda estamos tratando sobre a introdução do Novo Testamento. Começamos a falar na aula anterior, você acompanhou, o Novo Testamento e o judaísmo, na página 64. Entretanto, falando de forma específica, o judaísmo a qual estamos nos referindo é o judaísmo pós-exílio. Tem uma diferenciação, uma vez que estritamente relacionada ao período do Novo Testamento. E depois da morte de Salomão, o seu reino dividiu-se em dois reinos: o reino do norte sob a liderança de Jeroboão, tendo a capital a cidade de Siquém, e o reino do sul, liderado por Roboão, filho deste, tendo a capital a cidade de Jerusalém. A divisão do reino, consequência da idolatria de Salomão. 1 Reis 11, do verso 1 até o 39, fica bem claro essa questão, bem como as sucessivas crises políticas, política, moral e espiritual, claro, que se abateram sobre os então insurgentes Reino do Norte e Reino do Sul, abrindo espaço para os dois grandes exílios, já bem conhecidos, o exílio assírio e o exílio babilônico, desses dois nacos, digamos assim, da nação de Israel. O Reino do Norte, levado cativo para a Assíria, o Reino do Sul, levado cativo para a Babilônia. O Reino do Norte é levado em 722 para a Assíria e o Reino do Sul em 588. Então havia uma unificação. Quando o reino estava evidentemente unido, a ideia do judaísmo unificado, vamos pensar dessa forma, e o judaísmo que é tratado da época de Jesus é o judaísmo pós-exílio, evidentemente. Já um judaísmo sem a presença, por assim dizer, do Reino do Norte. O Reino do Norte nunca mais voltou do cativeiro assírio, até inclusive. É bom frisar essa questão. Então, nesse sentido, a rigor, quando falamos do judaísmo pós-exílio, estou na página 64 aqui ainda, estamos nos referindo por inferência às inúmeras transformações que a religião judaica sofreu durante o período em que esteve na Babilônia. Claro, 70 anos de Babilônia, imagine comigo, não tinha uma classe formalmente sacerdotal no sentido de sacrifícios, não tinha mais templo, não tinha mais o processo, digamos assim, da mesma forma que era a adoração quando estavam tanto no Reino do Sul quanto do Norte, ou mesmo o Reino Unificado. Estando na Babilônia, que é o remanescente judeu que volta de lá, há uma diferenciação muito grande, com certeza. Se por um lado o fato de estar em terra estranha causava tristeza e angústia, Salmo 137 deixa claro isso, por outro, tornou-se uma circunstância oportuna para serem tratados de sua idolatria. Uma coisa a gente pode afirmar, o povo judeu, Reino do Sul, claro, quando volta da Babilônia, eles voltam completamente curados de todo e qualquer resquício de idolatria. O povo judeu, depois de lá, relatado biblicamente, até historicamente, nunca mais entrou no trâmite da idolatria. Ou seja, o cativeiro babilônico curou, nesse sentido, a nação de Israel. Então, segundo as palavras de Tenney, abre aspas na página 64, foi enquanto os cativos do Reino do Sul estiverem na Babilônia, durante o século VI a.C., que começou a formar-se o novo judaísmo. Então, a ideia desse judaísmo pós-exílio, esse novo judaísmo, segundo Tenney, concordo até plenamente, ele é formado no cativeiro. Eles têm que readequar a forma de adoração deles ali, no caso. Sendo assim, na época de Cristo, o judaísmo era substancialmente diferente daquele vivenciado pelos judeus durante os anos que antecederam a invasão babilônica e o consequente exílio, claro. Entre as inúmeras mudanças no caráter nacional e religioso do povo, podemos destacar o seguinte: as mudanças que ocorreram. O abandono das práticas idolátricas,
o desenvolvimento de uma fé mais clara e consciente, o surgimento de uma forma mais pessoal de praticar a religião, a disseminação de sinagogas por todas as regiões onde houvessem judeus e o respeito incondicional que passaram a ter pelas Sagradas Escrituras. Inclusive, alguns estudiosos chegam a afirmar que foi durante esse período de exílio que grande parte do cânon judaico ele foi formado. Então, o exílio, por assim dizer, até é paradoxal que nós vamos falar aqui, mas pelo que a gente está entendendo dessas informações, é que o exílio foi curador, o exílio foi bastante positivo nesse sentido para a nação de Israel. O judaísmo e sua teologia, página 65, lembrando que nós estamos introduzindo a questão do Novo Testamento e entendendo como era o judaísmo nesta época. Bom, o judaísmo, como toda e qualquer religião, fundamenta-se em torno de uma teologia específica, e é a partir dela que suas práticas e ritos tomam forma e se delineiam, dando corpo a uma identidade religiosa. Entretanto, esse desenvolvimento teológico não se deu senão de forma gradativa, de modo que ao chegarmos no período do Novo Testamento, e encontramos aquele nível de teologia que, aliás, tornou-se a base teológica do cristianismo, até inclusive. Muitos séculos tinham passado e com eles as inúmeras crises conceituais. Nada comparado, por exemplo, com o estabelecimento do monoteísmo, que, durante o período formativo do Novo Testamento e do cristianismo, era o estágio mais avançado do desenvolvimento teológico do judaísmo. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de teologia do judaísmo, quais são os livros do judaísmo para fundamentar essa teologia? Evidentemente que são os livros do Antigo Testamento. É a Taná dos judeus. A Taná a gente vai imaginar de Gênesis até Apocalipse. De Gênesis até Malaquias. Está tão impregnado na minha mente a questão dos livros do Novo Testamento que acabei errando na assertiva. De Gênesis, Sefer Bereshit, até Sefer Malach, ou seja, livro de Gênesis até livro de Malaquias, que é a Taná dos judeus, que é os textos, digamos, a Bíblia dele, as escrituras, o canon judaico é o Antigo Testamento. Não só a Torá, que é de Sefer Bereshit até Sefer Devarim, ou seja, livro de Gênesis até livro de Deuteronômio. Alguém pensa, os judeus só pegam os 5 primeiros livros. Não, é todo o Antigo Testamento, é a escritura judaica. E a partir daí vem a sua teologia. E claro, nós aceitamos essa teologia, visto que nós cristãos, você cristão, nós reconhecemos todos os livros que estão na Bíblia dos judeus. E são os 39 que nós temos. Então, a partir dessa teologia judaica é que fundamenta essa teologia do cristianismo, a teologia dos cristãos. Claro que eles não encontram Jesus aí, eles encontram o seu Messias que eles estão aguardando ainda. Nós encontramos o nosso Jesus que já veio, já o recebemos, ele já foi sacrificado, já ressuscitou, e estamos aguardando o seu retorno para nos levar enquanto igreja. Não é evidente, claro, você já sabe a mesma dinâmica do povo judeu, mas as escrituras são exatamente as mesmas. A teologia, digamos, judaica, excetuando, evidentemente, os preceitos da lei, visto que tem coisas que nós não guardamos, evidentemente, questão sabatista, questão de sacrifícios, a questão de apedrejamentos. Claro, tem coisas que progressivamente eles vão caindo em desuso, vão caindo, digamos assim, no sentido de não haver necessidade de levar a efeito. Não já é diferente com os judeus, evidentemente, que eles levam tudo basicamente a efeito. Monoteísmo. O monoteísmo, palavra de origem grega monos, único, e theos, Deus, único Deus, que significa a crença na existência de um único Deus, ser, assim podemos definir, a essência, o sustentáculo de todo edifício teológico do judaísmo. O edifício teológico do judaísmo está fundado no monoteísmo, e nosso também. Tá? Tanto que durante o ministério de Jesus não se registra nenhum incidente envolvendo
práticas idolátricas entre os judeus. Como falei, vieram curados do cativeiro. Entretanto, nem sempre as coisas foram assim. O processo de maturação e definição pelo monoteísmo foi demorado e arrastou-se por séculos, sendo precedido por dois estágios distintos: o politeísmo e o enoteísmo. Quando Abraão sai da sua terra, Ur dos Caldeus, uma das muitas cidades da Mesopotâmia, ao sul do atual Iraque, em direção a Canaã, ele o faz na convicção de que estava obedecendo à voz de um Deus todo-poderoso e onipresente que, a despeito de todos os outros que pululavam seu imaginário religioso, lhe fala claramente de forma audível. Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 3. Lembrando aqui um fato interessante, a expressão audível aqui. A expressão Deus falou, ou a palavra falar em hebraico é vayomer. E eu acho interessante isso, quando Deus diz, né, sai da tua terra, da tua parentela. Deus falou, vayomer. Agora a expressão vayomer hebraica é falar no interior, falar no coração, falar na consciência, falar na alma. E esse falar de Deus, nesse sentido, não é em voz altissonante, como vocês estão me ouvindo. Esse falar de Deus é colocar uma vontade intrínseca. O que é uma vontade intrínseca? Olha, você está com um desejo e você percebe que esse desejo, ele está te tirando o sono, ele está aguçando as suas responsabilidades de tomar uma certa decisão, de se direcionar naquilo que é o todo do seu desejo. Então foi dessa forma que Deus falou com Abraão. E Abraão entendia que esse Deus era o Deus Todo-Poderoso, que não tinha nada a ver com aqueles outros deuses, conforme diz o texto que nós lemos aqui, que pululavam o imaginário abraânico da época, visto que tinha tantos deuses na Mesopotâmia. O panteão era muito grande. Inclusive, a Bíblia vai ter a citar para nós que o pai do Abraão, juntamente com ele, o Terá, eles eram artífices de imagem de escultura. Vamos colocar aqui de uma questão bem jocosa. Eles vendiam deuses para todo tipo, para todo gosto, de todo tamanho, de todo peso, de madeira, de metal, de pedra e assim por diante. Então Abraão entendia que este que lhe falava no interior não era nenhum daqueles que ele servia, mas era o Deus verdadeiro. Aí começa-se a criar-se a ideia de monoteísmo, de um único Deus, que é bem diferente daqueles que ele via na sua terra de Ur dos Caldeus. A criação dos céus e da terra, observe. Os céus e a terra, segundo registra a Torá corresponde ao Pentateuco, são obras das mãos criativas de Yahvé, que na Semana Magna, ou seja, nos 6 dias da criação, trouxe à existência tudo aquilo que não existia. Salmo 33. Esses 6 primeiros dias vamos chamar de Semana Magna. No judaísmo, portanto, é inquestionável o fato de que a criação dos céus e da terra pelas mãos do Supremo Senhor se deu em 6 dias. No primeiro, a luz, luz e noite. No segundo, o céu, a atmosfera e os mares. No terceiro, os continentes e a vegetação. No quarto, os corpos celestes. No quinto, os animais marinhos e as aves. No sexto, os animais mamíferos e o homem. Por isso, Yahvé é proprietário de tudo quanto existe. Isso aqui é teologia judaica, gente. Esse fato, a propriedade exclusiva de Yahvé, é essencial para a compreensão da história e da teologia judaica, uma vez que muitas de suas crenças têm por objetivo dramatizar esse fato central. Segundo o Midrash, o que é o Midrash? Midrash é uma coleção de estudos doutrinários feito pelos rabinos judeus a partir dos textos da Bíblia hebraica. Quando alguém cita Midrash para você, esse conceito acerca do mesmo. Então, segundo o Midrash, o Criador cedeu generosamente sua obra, mas manteve a propriedade e um relacionamento especial com os elementos que ele mesmo criou.
E tem um texto que diz o seguinte: o sagrado, bendito seja ele, criou os dias e reservou para si o sabá. Ele criou os meses e se reservou os festejos. Criou os anos e escolheu para si o ano sabático. Criou os anos sabáticos e escolheu para si o ano do jubileu. Criou as nações e escolheu para si Israel. Criou as terras e escolheu para si a terra de Israel. Isso é conceito rabínico, isso é conceito da Midrash, e tem tudo a ver com as escrituras, inclusive.